Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Rompendo Fronteiras. O podcast mostra histórias reais de pessoas que resolveram viver em Portugal e empreender. Eu sou o Walter Santos, advogado, especialista em direito imigratório, e durante essa jornada eu quero mostrar para vocês que, apesar das dificuldades, Portugal oferece grandes oportunidades para aquele que planeja, se organiza e tem a orientação correta. Hoje é um dia especial. Este é o nosso primeiro episódio e começamos com uma história inspiradora. Temos conosco Jaqueline e Josafá, um casal que veio do Brasil explorar as belezas de Portugal e com isso também veio empreender e criar a sua família em Portugal. Então, Josafá e Jaqueline, sejam muito bem-vindos ao Rompendo Fronteiras. Obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui nesse primeiro podcast. Tenho certeza que isso vai ser um sucesso. Amém. Para nós também é um prazer ter vocês aqui. Para nós foi até uma honra, né? Receber esse convite da nossa parte e fazer parte dessa história toda sua, desse início, e estamos aqui juntos, se Deus quiser. Maravilha. Quando eu tive a ideia de criar esse podcast, de trabalhar as ideias positivas, né, que norteiam a imigração para Portugal, a primeira pessoas que veio na minha cabeça foi vocês dois. Um casal jovem de empreendedores que iniciaram a vida do zero aqui, se estabilizaram. Então, nada melhor do que iniciar o primeiro episódio com a presença de vocês. Obrigado. Tá bom? Se vocês pudessem descrever Portugal em uma frase, como que vocês descreveriam? Josafá. Um desafio. Desafio. Faculdade de vida. Faculdade de vida. Vocês conseguem falar para mim assim, quais foram os principais desafios de vocês nesses primeiros anos de Portugal? Melhor ainda, o que fez vocês a mudarem para Portugal? Sonho, eu acho. Eu praticamente sempre fui uma pessoa sonhadora e aventureiro. A Jaqueline sempre me segurava um bocadinho, mas eu sempre fui pra frente, queria e sem medo, e tinha sempre um sonho, um desejo de sair do Brasil. Esse foi o meu desejo desde jovem, antes de casar. Eu tinha sempre um desejo de migrar. E quando nós nos casamos, depois de 5 anos de casados, né? E não posso falar desse assunto se não colocar Deus na minha vida, porque na minha vida tudo foi Deus. E por meio dele que criou um caminho na nossa vida, de uma maneira muito inédita, vamos dizer assim, na minha vida, me despertou e me trouxe Portugal. E tinha já um amigo meu que morava aqui na altura, e falei com ele, me recebeu, e nós viemos para cá. Chegamos aqui, eu, a Jaqueline, o Gabriel, e 2 malas, um violão na mão, um violino na outra, e um sonho pela frente, e Deus junto conosco. Foi isso. E você, Jaqueline? Sim, como ele disse, eu sempre fui mais pé no chão, mais temerosa em tudo, mas de fato tudo que aconteceu, né, que veio antes da gente tomar essa decisão, me afirmou que eu estava tomando o rumo certo e a gente estava junto. Isso foi muito importante também. Viemos todos juntos, embora chegamos aqui as pessoas, como assim, né? O meu patrão no Brasil sempre falava, não, você não vai sair daqui. Fica e deixa ele ir, depois você vai. Eu falei, não, a gente começou isso junto, a gente vai junto, se der certo, se não der, a gente está junto. E Portugal, como eu disse, foi uma faculdade de vida, com certeza, porque eu acho que a gente estourou uma bolha, que é sair da nossa zona de conforto, daquela coisa de viver sempre o que todos viviam. Viemos aqui explorar e aprendemos imenso ao longo desses anos. Eu vejo que a história de vocês se entrelaça com a minha e da minha esposa também, semelhante. Ela mais reservada, né? E eu mais dinâmico na mudança. E o que proporcionou a gente vir para Portugal também foi porque a iniciativa partiu dela. E até nisso Deus preparou nesse sentido, né? Porque de repente se partisse de mim,
poderia ter uma resistência da parte dela, né? Mas não, partiu dela e Deus foi tomando os caminhos e estamos aqui hoje. E quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram no começo, assim, por exemplo, com relação à língua, à cultura, porque muda, né? Sim. Na altura, eu acho que esse impacto cultural, porque nós estamos falando do ano de 2008. Semana passada? Não, essa semana fez 17 anos, completou 17 anos que a gente chegou aqui. E eu acho que o impacto cultural foi gigante, porque na altura não tinha YouTube, não tinha nada de rede social, assim, onde você pudesse se antecipar daquilo que você ia viver. Então, muito pouco se sabia do que ia acontecer. Claro, a língua, embora fala português, a gente não entendia nada. E foi, assim, um bocado assustador no começo, mas depois aquilo fluiu e as coisas foram acontecendo, assim. Nós chegamos na altura da crise, né? Portugal, em 2008, os brasileiros tudo indo embora daqui, mercado imobiliário indo para baixo. E às vezes as pessoas ficavam admiradas, mas o que você veio fazer aqui? Portugal, nós estamos em crise, você vai passar fome aqui. Né? O que vocês estão fazendo aqui? Como você vem para cá? Você, tua esposa, um menino de 2 anos no colo, o Gabriel estava no colo, tinha 2 anos. E nós pegamos um choque de realidade e tipo assim, será que eu vim certo? Será que eu acertei esse passo? Foi mesmo um bom passo que nós demos para vir aqui começar a nossa vida de novo, do zero? E eu agradeço sempre, eu olho para trás, hoje a gente conversa muito em casa, a gente olha para trás de onde a gente veio, onde a gente estamos, no momentos de crise que Deus fez prosperar a nossa vida. E Josafá e Jaqueline, quais foram os principais desafios que vocês tiveram nesse começo aqui em Portugal? Né? Chegaram jovem, com uma criança de 2 aninhos, tinha o Gabriel, né? Sim. Quais foram as principais dificuldades que vocês dois encontraram aqui, nesse primeiro ano, os primeiros anos de Portugal? Da minha parte eu digo que quando nós chegamos era a mão de obra, né? A principal dificuldade era realmente a cultura. A língua a gente entendia. Na verdade, quando a gente chega aqui em Portugal, como o português ele fala para nós que somos brasileiros, e eles, o jeito que eles falam, as línguas, as palavras, o sotaque, às vezes, essa foi uma das dificuldades que às vezes a gente não entendia que eles falavam, né? E aí você ficava ali prestando atenção. Eu lembro que depois eu entrei numa empresa aqui e trabalhava com uma carrinha, né, que fazia umas viagens aqui dentro de Portugal, e eu ligava o rádio para eu poder ouvir o que o radialista falava no rádio, as notícias e tal, para eu poder ir me interagindo com a fala, para eu poder entender. Porque às vezes o português falava comigo e eu não entendia. E aí eu pedia para repetir, e às vezes ele não gostava muito de repetir, e via que a gente era brasileiro, ainda não... Hoje a gente já começa a ter um bocado de sotaque, umas palavras que o português usa, então e no volume de brasileiros hoje é diferente. Mas naquela época, quando a gente chegou, os brasileiros estavam indo embora, poucos que estavam aqui já estavam aqui há bastante tempo, e eu acredito que no meu ver, a minha maior dificuldade foi ingressar no mercado de trabalho, que a dificuldade era muito grande na altura, porque para você se legalizar, você precisava de um contrato de trabalho. E posso só já abrir um parênteses aqui? Pode, fica à vontade. Quando eu entrei, eu cheguei aqui e fui trabalhar nas obras. Trabalhei nas obras. O primeiro serviço que eu tive foi trabalhar de cortando paletes. Foi o que apareceu, porque eu cheguei, não tinha... Nós chegamos do Brasil com 1.000 e poucos euros, né? 1.200 euros, nós viemos do Brasil. Naquela altura, arrendei uma casa por 250 euros, era baratíssimo naquela época, assim, entre aspas, né? E começamos a trabalhar. E o primeiro serviço que eu arranjei, eu consegui, trabalhei 2 dias consertando paletes. E eu lembro que eu ganhava 35 euros o dia. E você já trabalhou com isso no Brasil? Nunca, né? No Brasil eu era vendedor, trabalhava com vendas no Brasil, tinha gostava do que fazia, sempre amei ser vendedor, amei vendas. Então eu sempre gostei dessa área, né? E no Brasil nunca trabalhei nas obras, ajudava assim, às vezes nas igrejas, construções de igreja e tal. Isso a gente ajudava nas obras, mas eu nunca fiz. E quando eu vim para Portugal,
eu já vim do Brasil com aquela mente. Eu vou para um país onde eu não conheço e eu vou arregaçar as mangas. O que aparecer, eu vou fazer, porque eu tenho uma família para cuidar, né? Responsabilidade como pai. Mas também parece que quando a gente chega aqui, parece que nos dá uma adrenalina, uma desperta na gente alguma coisa que eu não sei explicar agora, mas uma força sobrenatural que eu não sei de onde é que vem. Eu creio que é Deus, né, que nos dá essa força, essa direção, e a gente agarra o que puder agarrar e vamos. E o que eu tava dizendo é que eu entrei nessa empresa, depois trabalhei numa outra empresa de construção civil, trabalhei lá 15 dias, eu lembro, até brinco aqui, que eu cheguei aqui no Brasil, eu pesava gordinho, eu pesava 86 quilos. E peguei nessa obra, nunca tinha trabalhado nas obras, fui para essa obra. E a obra era destelhar um telhado de 6 andares, sem elevador, não tinha lá, mesmo na zona de Lisboa, naquela zona bem antiga de Lisboa. Então, o meu serviço durante 15 dias a pessoa me contratou para quê? Para eu pegava as telhas novas lá embaixo, na palete que o caminhão deixava, e eu subia os 6 andares com a telha nova e descia as telhas velhas para baixo. Esse era o meu trabalho. Mas para mim foi bom, porque nesses 15 dias eu perdi 10 quilos. Ou seja, a gente tem que se reinventar, né? Quem vem tem que vir com a mente aberta para isso, né, Josafá, Jaqueline? Tem que enfrentar o que aparecer. É verdade. E a mesma coisa, eu no Brasil, desde muito nova, trabalhei em supermercado, atendimento de cliente, e por último tomava conta de um restaurante lá na parte administrativa. Meu patrão tinha 2 restaurantes, tomava conta de um. E quando cheguei aqui, já fui com essa cabeça também, fui lavar prato. Porque era, na altura, as oportunidades de emprego que tinham disponíveis para nós, que éramos imigrantes. Hoje em dia, eu falo que quem chega agora, entra no supermercado e vê uma atendente numa loja, enfim, é completamente diferente da realidade que a gente viveu. Então, sim, isso foi, de fato, um desafio para nós, termos que viver esse processo e nos adaptar, entendendo que o mercado português não estava preparado para nós brasileiros, o que não acontece hoje. Eu acho que o pessoal quem vem do Brasil hoje já vem uma capacitação diferente, e o mercado entendeu que o Brasil tem muito a oferecer, desde capacitação, pessoas que também podem agregar também aqui no mercado português. Eu vejo que foi bem desafiador para vocês dois, né? O Josafá exerceu funções que ele não exercia no Brasil e você também não exerceu, né? Exerceu algumas funções que não exercia lá. O que foi o motivador para vocês para não desistir e querer voltar para trás? O que veio assim, não posso voltar, eu vou enfrentar essa dificuldade, vejo uma esperança na frente. O que foi esse motor, motivação? Comigo, eu sempre fui uma pessoa assim, se eu ponho na minha cabeça que eu vou fazer alguma coisa, eu não ponho a hipótese de voltar para trás. Então, quando a gente falou, vamos embora, eu abri minha casa, o que eu não consegui vender na primeira semana, eu doei pros vizinhos, pra minha família e tudo. Então, assim, eu já nem tinha para onde voltar. Então, eu vim para fazer dar certo de alguma forma. E sabendo também que eu ia ter que ter paciência, que não seria no final de 1 ano, 2 anos, que as coisas estariam onde a gente queria, né? Certo. E você, José? É verdade. Manter o foco diante dessa tanta dificuldade. Por que eu faço essa pergunta? Porque eu ouço isso diariamente no escritório, dos clientes. Doutor, eu vou voltar, não dá mais, essa documentação está muito difícil, eu não consigo me enquadrar no mercado de trabalho. E aí o meu trabalho é trabalhar a questão emocional do cliente. Isso é muito então, importante. por isso que eu entendo que a mudança traz consigo um aspecto emocional. Da onde você quer ir, para onde você vai e o foco para você chegar ali. Então, se você for desistir nos primeiros momentos de desafios que aparecer, nem vem. Portugal não é para você. Porque aqui tem o desafio da cultura, o Josafá acabou de falar da língua, tem o desafio da documentação, tem o desafio de se reinventar em termos de profissão, porque muitas vezes você não consegue trabalhar na profissão que você exercia no Brasil, né? Então, eu entendo que essa mudança como um todo, a pessoa tem que ter foco e saber para onde quer ir, né? Como a Jaqueline bem falou, e eu entendo que isso é importante, fica aí para todos aí, tem que dar certo. Tem que dar certo, não tem como voltar para trás.
né? Quem anda para trás é caranguejo. Então tem que dar certo, né? Eu entendo que isso é um motivador para todos vocês que desejam migrar para Portugal e para os que estão aqui também, né? Para os que estão aqui também. Eu vejo que é desafiador, né? Para quem vem para cá, ele tem que ter uma mudança de mentalidade extrema, porque aqui não é o Brasil. Então, há certas coisas que nós devemos, na minha opinião, né? Respeitar o país que vivemos, o país que nos acolheu. Eu respeito, hoje eu amo muito Portugal, de estar aqui, eu sinto que aqui é minha casa. Às vezes a gente brinca muito, às vezes quando a gente viaja e quando o avião tá passando ali por cima da ponte 25 de abril, você fala, ai, cheguei em casa. Então, eu acho que aqui foi o país que eu escolhi para viver e realmente tem que fazer dar certo. Não há pra onde fugir. Não há hipótese, nós colocamos na nossa mente que nós queríamos para nós, para minha família. Nós encontramos que aqui foi o lugar que Deus escolheu. Eu penso assim, eu acredito, né, que quando Deus tem que abençoar alguém, quando eu digo abençoar não só financeiramente, mas também mentalmente e espiritualmente, quando Deus tem um lugar para abençoar, onde Ele escolhe, é ali que Deus vai abençoar e pronto. Então eu vi muitos colegas que vieram junto comigo na época, que viveram comigo aqui na época em Portugal, hoje já estão em outros países, imigraram para outros lugares, porque não viram que Portugal tinha uma capacidade para os oferecer. Mas eu penso sempre e dou conselhos para quem me pergunta, que se Deus tiver que abençoar, Ele vendendo areia no deserto, Ele te abençoa. Mas eu acredito muito, né, naquilo que nós acreditamos, é que aquilo que escolhemos fazer, se você fizer bem feito, você vai alcançar aquilo que você quer. Então, tudo que nós escolhemos fazer na vida, que ele deve ser feito do melhor possível. Hoje, entrando aqui um bocadinho na minha área, né, que na minha área do profissionalismo, toda vez que eu entro na casa de um cliente para fazer o meu trabalho, eu faço de conta que é para mim que eu estou fazendo. Eu tento fazer da melhor maneira, daquilo que eu encontro na casa do cliente, eu tento buscar uma solução, mas esteticamente, profissionalmente, para que fique bonito e fica funcional. Então, tudo que eu faço com dedicação. E todas as pessoas que eu recomendo já, que as pessoas que querem vir para Portugal, além de virar essa chavinha, de se inovar e ser criativo, como brasileiro é criativo. A gente vê que a maioria dos brasileiros que vem para cá, na grande maioria, ele entra no mercado, ele começa a trabalhar, dali a pouco ele vira um empreendedor, abre o seu próprio negócio, e o brasileiro já traz do Brasil esse empreendedorismo que acho que já está no nosso sangue, né? Já está em nós de criar, de produzir, de construir. Então, hoje eu vejo que o mercado português abriu a porta, como a Jaqueline falou, que antigamente nós não víamos no caixa do mercado, você nunca ia ver um brasileiro aqui. Era realmente português. Nesses grandes hipermercados a gente não encontrava. Hoje não, hoje Portugal abriu a porta, embora a mão de obra um bocadinho escassa, e abriu a porta para esses novos imigrantes que chegam e querem fazer algo para Portugal. Então, eu acredito assim, para essa boa mão de obra com qualidade, que quer vir para cá, quer empreender, quer crescer na vida, Portugal acho que tem tudo para oferecer para que cresçam juntos, né? Não basta só um lado crescer, mas os dois, ambos crescendo, eu acho que fica bom para ambos os lados, né? E como, já que a gente partiu para o lado do empreendedorismo, Josafá, como que vocês identificaram essa oportunidade de negócio, tanto na área de prestação de serviço, até porque no começo da sua fala você já falou aqui da escassez de mão de obra de prestação de serviço, né? Verdade. E Jaqueline também no ramo da estética, da beleza. Eu sei que você iniciou o empreendedorismo junto com o Josafá, inclusive depois nós vamos colocar aqui o Instagram para o pessoal seguir. E vai ver a Jaqueline lá montando ar-condicionado, tirando, medindo, né? Pegando junto. Então, da onde que veio essa ideia de empreender em Portugal? Tem uma frase que eu costumo sempre falar que a necessidade faz o homem, né? Então, isso nasceu para mim no meio de uma grande necessidade. Eu trabalhava
Eu sempre fui empreendedor. A Jaqueline às vezes ficava brava. Eu abria um negócio, quebrava, eu abria outro, quebrava, eu abria outro, e assim foi. E quando eu cheguei em Portugal, como a gente, né, brasileiro, você vê oportunidade. Tem muita oportunidade de negócio. Então eu na altura montei várias empresas. A gente montou algumas empresas, não deu muito certo. E eu lembro que eu montei um negócio e quebrei, realmente. Quebrei a empresa. Mas falei, não vou ficar por aí, vamos de novo. E a Jaqueline sempre me apoiou, sempre esteve ali atrás, né? Eu sempre naquela parte de correr para frente, de uma forma bem assim, vamos dizer assim, dizendo, né? Eu queria correr e ela amarrava tipo uma cordinha nas minhas costas e falava, você vai correr, mas vai... Peso e contrapeso. Lá em casa eu tenho isso também. Então, pronto, você sabe o que eu tô falando. Mas ela sempre no pé no chão, a Jaqueline muito ali. Tanto é que quando a gente começou a trabalhar, eu abri um negócio, ela sempre ficou por trás, a parte da papelada, documentação, as questões de escritório era com ela. E eu era sempre buscando trabalho, executando o trabalho e indo atrás de clientes. Então, o que aconteceu comigo? Eu trabalhava para uma empresa, para uma pessoa, trabalhei 1 ano para essa pessoa e no final do ano essa pessoa me dispensou por causa do volume de trabalho e eu me vi agora sem nada. Eu trabalhava e chegou naquele dia, não tinha mais trabalho e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Então, nessa empresa que eu trabalhei, eu aprendi a trabalhar com refrigeração. Então, trabalhava com balcão frigorífico, com café, fazia... Ar-condicionado não era tanto. E trabalhava, eu tinha uma ideia de ar-condicionado. Meu cunhado trabalha com ar-condicionado no Brasil e inspirava muito a gente, né? De ver o trabalho que ele fazia, a qualidade que ele prestava, a maneira como que ele trabalhava, o rigor que ele trabalha até o dia de hoje. E realmente aquilo me inspirava, né? Achava bonito o trabalho que ele fazia. E eu sempre também fui assim, muito zeloso para aquilo que eu faço. E então, o que é que eu fiz? Eu cheguei em casa e falei, amor, agora estou desempregado. O que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. Eu falei, eu aprendi a trabalhar com refrigeração, conheço e se calhar eu vou começar a montar ar-condicionado. Vou entrar na área de ar-condicionado. E o que é que eu fiz? Eu lembro que eu tinha um computadorzinho, sentei e fiz um cartãozinho de visita. E fiz ali, tinha uma impressorinha ali, fiz preto e branco. Hoje ainda tem lá em casa, né, um cartãozinho, o primeiro cartão que eu fiz. O meu cartão que eu fiz não chamava Refritec na altura, né, tinha um outro nome. Então eu peguei esse cartãozinho e saí pro bairro entregando os cartões nos cafés, né, café, restaurante. É semelhante a esse que nós vamos colocar aqui agora? Arthur, coloca aqui. Eu devia ter trazido o cartãozinho, olha lá. Hoje já tá moderno. Hoje tá moderno, olha aí. Esse rapaz lembra minha cara, né? A sobrancelha dele é um espetáculo. Pronto, então eu fiz era esse bonequinho, mas era na versão antiga, tadinho. Hoje ele tá um espetáculo aí. Então, na versão antiga eu fiz esse cartãozinho e saí entregando. E ia nos restaurantes, ia nos cafés e fui entregando até o primeiro cliente. Eu lembro como fosse hoje, eu parei o carro numa praceta, né? Aqui. Parei o carro na praceta. E naquela época, o único carro que a gente tinha, não tinha carro de trabalho, era o carro que eu tinha mesmo. Isso normal. foi que ano, Josafá? Isso foi em 2012. Acho que foi em 2012, mais ou menos. 2012, já tem quantos anos? 12 ou 13. 2013, a gente... 12. Foi 12 ou 13, né? 13. 2012 ou 2013, mais ou menos, nessa época aí. 12 anos. Faz aí uns 12 anos. 13, né? 12 anos. 12 anos. Trabalhando com ar-condicionado. 12 anos. E aí, só pra concluir, né? Então eu saí entregando os cartãozinhos e aquela alegria, sabe aquela alegria que você entrega o cartão e a pessoa fala assim, olha, eu tenho aqui o meu frigorífico tá variado, eu queria que você desse uma olhadinha. Aquilo ali, meu irmão, foi o primeiro trabalho que eu peguei. Dali em diante, nunca mais parou. E aí um ligava, outro... Olha, às vezes... Porque eu costumo dizer sempre que o meu trabalho, graças a Deus, foi sempre de boca a boca.
a gente aprende muito em marketing, né? Então, o marketing de indicação. Indicação. E não só te interrompendo, quando você chegou aqui, tinha uma cliente sua falando que você é muito bem falado nos grupos do WhatsApp aqui de Cascais, né? Eu cheguei aqui no podcast, a pessoa, a senhora já disse, né? É muito legal. É muito bom. Legal, sim. Então, assim, eu tento sempre fazer o melhor trabalho para o cliente para que ele me recomende para outro, né? E esse é o melhor, para mim, no meu caso, foi o que mais me ajudou. Então, daí então eu comecei a entregar os cartões e comecei a fazer refrigeração, depois entrei mais na área de ar-condicionado e estamos até o dia de hoje. Então, assim, a principal dificuldade que você teve no começo, então, foi o que foi? Foi documental, saber que tipo de empresa constituir, ou foi para adquirir mão de obra, ou foi para captar cliente? Qual que foi uma dificuldade inicial que você teve aí dentro do empreendedorismo? Por que eu falo isso aqui? Para a gente deixar também claro pro nosso ouvinte que há dificuldades iniciais em tudo que a gente começa de novo. Sim. Você falou, eu quebrei várias vezes, mas esse quebrou várias vezes na vida do empreendedor, quem empreende de verdade, serve de experiência para os próximos. Exatamente. Então, tudo aquilo que eu não faço mais, já fica, ou aquilo que eu tenho que fazer para melhorar, né? Então, o que você teve de dificuldade inicial, Josafá, para iniciar essa atividade de empreendedorismo aqui em Portugal? Assim, naquela altura, a especialização em refrigeração era diferente de hoje, né? Hoje mudou-se a lei, existem outros protocolos que existem para trabalhar nesta área em que nós tivemos que nos requalificar. Pronto. Mas na altura, quando eu comecei, eu não pegava só esse trabalho de refrigeração, trabalhava com outras coisas. Mas a minha maior dificuldade inicial era... Acho que eu posso dizer, era clientes, angariar esses clientes, e segundo, era ferramentas, mão de obras, e o que mais que eu posso dizer? E capital, a verdade é essa. Não tinha capital para gerar a empresa, e eu trabalhava com aquilo que eu ganhava, e eu comecei do zero, realmente, a verdade é essa. A gente começou do zero, sem nada, então o dinheiro que eu ganhava naquele dia, eu tirava para minha casa que eu precisava, o resto eu reinvestia na empresa, ia comprando ferramenta e fui juntando e foi indo, hoje eu compro uma, amanhã eu compro outra, de repente a gente chegava num trabalho para fazer, eu não tinha ferramentas para fazer aquele serviço, eu tinha que comprar a ferramenta e executar o trabalho. Então, na área da refrigeração, ela nos exige algumas ferramentas necessárias para aquela função e nós temos que ir atrás delas, né? Na altura eu não tinha capital, a Jaqueline começou a trabalhar também numa outra empresa e nisso nós fomos nos ajudando. Ela, até hoje falei com ela, eu agradeço muito a Deus, agradeço muito a ela por ela ter acreditado em mim. Nós somos sortudos, né? A minha esposa também, minha companheira tá ali. Queria que ela estivesse aqui comigo, mas ela disse que tem vergonha das câmeras. Mas quem sabe um dia ela vem aqui comigo. Essa história, pronto, entre casal, acho que é muito importante desde o começo. Desde quando saiu do Brasil, por vezes a gente, um ou outro, tentava desistir. Aí eu acho que não vai dar certo. E o outro vinha e fazia isso. E na altura também aqui, né, do Josafá, eu sempre enxerguei no Josafá essa pessoa... alguma coisa eu vou fazer dar certo e estava tentando. Então hoje, né, eu consigo entender que o que faltava na altura era realmente às vezes uma parte de conhecimento na altura. E eu, assim, o meu sonho sempre foi trabalhar numa grande empresa e crescer de cargo e tudo. E quando eu tive essa oportunidade aqui, né, pronto, resumindo um pouco, Portugal me deu muitas coisas boas, casei muito nova, tive os meus filhos muito novos e eu fui fazer a minha licenciatura aqui em Portugal. Então, eu me formei em gestão, então já tinha ali algum conhecimento, né, na área da gestão de empresa, do marketing, desse posicionamento como empresa. Só que, pronto, o Josafá levava a vida dele e eu tô aqui te dando algum suporte. Mas, de fato, meu olho estava em outro lado. Até nessa experiência em que eu tive, eu falei, não, eu não quero isso para mim. Eu tenho alguém do meu lado que tem capacidades para isso, precisa de orientação. Foi então quando a gente decidiu que a gente ia se unir e eu ia estar do lado dele.
ajudando ele, aprendendo também na raça muitas coisas, inclusive o Josafá começou como empresário em nome individual, né, para quem o pessoal fala muito isso, que foi, não tinha uma contabilidade organizada, eu fazia toda a organização da contabilidade e aquilo foi mais ou menos durante uns 3 anos, mais ou menos, nessa coisa. E o volume de trabalho começou a aumentar. Então, a gente percebeu que já estava na hora de abrirmos mesmo a empresa, né, uma sociedade. E pronto, ele me convidou para ser sócia dele na altura, né, amor? E a gente iniciou esse processo. E já junto com isso vinha o quê? Os desafios, que ele começou a trabalhar no ar-condicionado, entrou algumas exigências a nível de União Europeia em que nós tivemos que nos adaptar, né? As certificações, tanto do técnico quanto da empresa. Às vezes a gente recebe na nossa página do Instagram muitas perguntas sobre isso, de quem vem, quer vir do Brasil e pronto, assim, a gente tenta só orientar, gente, não adianta você querer chegar aqui e trabalhar por conta... você está fazendo uma coisa ilegal, né? Existe um passo a passo a ser feito. E a gente passou por esse processo como pequenos empreendedores, né? Olhando para outras empresas que faziam isso, né? Com os olhos fechados, a gente foi assim, muito na raça, aprendendo, perguntando, lendo, tentando construir manual de procedimento, saber quais as ferramentas que tinha que ter, todas as ferramentas tinham que estar qualificadas e tudo. Passamos por processo de auditoria, que eu acho que é muito interessante isso. Também tive uma pós-graduação em auditoria e a gente passou por isso dentro da pequena empresa. Então, assim, foi um processo que foram acontecendo e com isso também houve uma abertura de porta ainda maior para ele. Porque imagina, dentro do mercado onde você tem pouca mão de obra qualificada, não é? E você passa por esse processo de ter a certificação, ou seja, olha, eu tô aqui, eu sou certificado. E isso já abriu mais portas que ele pudesse, hoje, graças a Deus, não falta trabalho, não é? E eu acho que o Josafá sempre foi uma pessoa que, sabe, sempre quis ir para frente e no ar-condicionado ele se encontrou. Eu falo que ele não trabalha, porque ele faz o que ele gosta. Isso é importante, né? É igual eu na minha profissão também. Eu não fico cansado. E assim, eu tenho observado, Jaqueline, você falou aí, é interessante, a empresa é um organismo vivo, né? Ela não tem só uma área, ela não tem só operacional, ela tem a parte burocrática também. Né, que muitas vezes você tem que buscar conhecimento técnico para poder se consolidar, para poder se estruturar, né? E graças a Deus, eu já faço isso do lado dele. Exatamente. Né? Você que estudou gestão, você que buscou técnicas adequadas ali para o negócio de vocês poder crescer estruturado. E o que impede hoje a empresa no sentido de expandir? Mão de obra. Qualificada. Porque quem quer trabalhar tem. A gente recebe centenas de currículos. Eu tô há 3 semanas procurando um eletricista para resolver um problema de eletricidade no escritório. Eu não consigo. Já passou 4. Eu não consigo resolver. Então você vê que oportunidade tem. Para empreender tem. Muitas vezes o que falta é vontade, organização. Conhecimento, planejamento. Né? Para poder dar certo, fazer dar certo. Vocês não tinham opção, igual o Josafá falou. Tinha que dar certo, né, Josafá? Não tinha outra hipótese. E o bom é que juntou o conhecimento, um conhecimento operacional com conhecimento técnico e chegou onde chegou hoje. Verdade. Só que eu vi também que a senhorita também não ficava só adstrita à parte burocrática da empresa, né? Não, chegou numa altura em que, pronto, a gente ficou sem mão de obra e Josafá chegava em casa arrebentado. E claro que ele queria continuar servindo os clientes e o cliente ligava, ele, né, se via. Eu falei, amor, olha, me dá aí uma bota dessa daí que eu vou calçar e vamos embora. E trabalhamos aí, quase 2 anos juntos também. E trabalhamos muito bem. Pronto, ele pode falar, mas a gente se deu muito bem. Às vezes fala assim, não sirvo para trabalhar com meu cônjuge. Ia perguntar isso agora, como que é trabalhar é bom demais, com a esposa? É bom demais, eu prefiro que ela trabalhe comigo.
Eu Ele trabalhei... fala que tem saudade. Tem. Olha, eu trabalhei com a minha esposa durante 10 anos juntos no Instituto Federal de Mato Grosso, a gente trabalhou junto. Agora ela tá trabalhando comigo no escritório e é desafiador. Não vou mentir pra vocês, não, é desafiador, porque são personalidades diferentes. Ela pensa de um jeito, ela tem uma personalidade extremamente organizada, gosta de processos. Eu sou aquela pessoa que já pensa mais na frente nos projetos. Igual aqui, mesma coisa. E assim, ela que vem Walter Júnior, vamos por aqui, né? Só que eu amo trabalhar com ela. É o que completa mesmo. Sim. É eu de um lado, ela do outro. Alguns momentos saem uns arranca-rabo. Eu entendo que isso é normal. É normal. E isso é bom para o saudável. crescimento também. É As nossas reuniões são constantes. Sentado na mesa aqui, vamos colocar aqui no papel, no branco. E assim, a gente cresce junto. Então, fica a dica também. Eu entendo que trabalhar com... Inclusive, é a única sócia que eu tenho. Ela é a sócia conjugal, é a sócia nos negócios. Tem um Arthur agora que tá vindo, que estamos abrindo uma sociedade junto. Mas a história de vocês, essa junção é que proporciona, assim, essa diferença, essa força que eu vejo num casal de desbravar o desconhecido. O Josafá falou que trouxe uma mala, 2 malas, né? A minha veio um pouquinho maior porque eu já vim com a família toda. Eu reduzi uma vida em 12 malas, né? Tanto é que nós, quando chegamos em Portugal, a fiscalização perguntou o que tinha dentro dessas malas. Eu falei, muitos sonhos, vontade de crescer e vontade de ajudar Portugal também. Então, minha vida tá aí nessas 12 malas. Aí, sabe o que eu recebi do fiscal? Seu Walter, nem vou olhar sua mala. Seja bem-vindo a Portugal. Olha só que, né? Muitas vezes a gente ouve tantas notícias negativas na mídia que a gente vem armado por um monte de coisa que a gente chega aqui e depara que não é tudo isso que falam. Eu e minha família, nós somos muito bem recebidos em Portugal. O português, ele é muito acolhedor. E uma coisa que as pessoas não entendem é que ele está numa cultura diferente. Sim. E uma coisa que eu aprendi com a cultura portuguesa é que eles são muito corretos e honestos. Né? Uma virtude que muitas vezes, eu falo isso com pesar, falta no nosso Brasil. Então eles são corretos, eles falam, eles cumprem. Essa é a cultura portuguesa. E nós fomos muito bem recebidos aqui. E eu gostaria de saber como que foi a receptividade de vocês aqui em Portugal. Como que foi esse primeiro contato com os portugueses. Gostaria de saber de vocês. Eu posso dizer que a gente também foi bem recebido, eu da minha parte. Porque quando eu cheguei, eu entrei numa empresa que fazia transporte de recolha de equipamentos eletroeletrônicos. E o gerente dessa empresa era português. A empresa era espanhola, mas o gerente era português. E quando eu comecei a trabalhar para ele, primeiros dias que eu trabalhei para ele, primeiro eu comecei trabalhando por dias, depois é que passou a ser contratado. Mas quando eu comecei a trabalhar com ele, no primeiro impacto ele já gostou de mim, do jeito que eu trabalho, da forma que eu trabalhava, do meu cuidado, do meu zelo, né, no armazém, quando eu trabalhava como fiel de armazém. Então, quando eu cheguei lá, o armazém estava virado ponta cabeça. E aí, quando eu deixei aquilo tudo arrumadinho, tudo separado por peça, coisa por coisa, ele chegou e viu aquilo e ele falou, quero te contratar. Mas eu não posso te contratar porque você é ilegal. E eu falei pra ele, mas pra eu ficar legal, eu preciso do contrato. Preciso do contrato. Até hoje é assim. E ficamos nesse impasse. E aí ele disse, né, que ele ia falar com o advogado da empresa e eu falei, eu vou falar com o meu advogado. Só que o meu advogado era Deus. Eu não tinha advogado, nem condições para pagar um advogado na altura, porque não tinha. Eu precisava daquele trabalho. E aí eu lembro que isso foi numa sexta-feira, e falou, na segunda-feira a gente volta a falar, eu queria que você trabalhasse. Então, eu tô dizendo isso aqui porque ele foi muito receptivo, ele queria o meu trabalho, sem olhar para a minha cultura, do meu país, a minha origem, de onde é que eu vinha. Ele via que eu era uma pessoa trabalhadora, e a empresa precisava do meu trabalho e eu precisava
do salário que a empresa oferecia. Então, acabou que conciliou uma coisa com a outra. Na segunda-feira, quando eu cheguei para trabalhar, rapidamente, esse parênteses aqui, eu cheguei lá para trabalhar, ele falou: Josafá, sobe aqui no escritório que eu preciso falar contigo. Quando eu subi lá, tinha lá 3 folhas de contrato, e ele falou assim: a partir de hoje você é contratado dessa empresa. E eu trabalhei lá 4 anos nessa empresa, tive muita oportunidade ali, fui muito acolhido, e hoje eu me sinto ainda muito mais acolhido, porque no trabalho que eu tenho hoje, basicamente posso dizer que 85, quase 90% dos meus clientes hoje é português. E é um português, conforme eu disse, né, de recomendações. Porque quando eu comecei a trabalhar, o primeiro serviço foi para um português, que esse português indicou para outro. Eu já fiz trabalhos para 3 gerações. Já fiz trabalho para o pai, para o avô, para o filho, para o neto agora, já fiz trabalho também. Então, quer dizer, tem famílias que já me conhecem pelo trabalho que eu presto, em que já vai me indicando, que aí eu já chego numa família que já estou a fazer trabalho para a família toda, né? E são basicamente todos portugueses. Uma coisa é certa, que você falou aí, falou muito bem dito. O brasileiro, o português, é claro que no meio de toda a nação tem os bons e tem os ruins, né? Mas na grande maioria, pelo menos no mercado onde eu estou, eu posso dizer que o português em que eu trabalho é correto, ele é sincero, ele é uma coisa que eu gosto muito do português. Nós aprendemos a lidar com isso hoje, às vezes até quando eu às vezes falo com o pessoal no Brasil, ou com a minha família, ou com alguém, a gente tem aquela coisa de falar logo na cara da pessoa aquilo que nos incomoda, né? E o português, ele é assim. O português, ele olha para você, se ele não gostou da tua atitude, ele vai te falar. Se ele não gostou do trabalho que você prestou, ele vai falar: olha, não gostei, quero que você tire ou faz de novo, não é assim que eu quero. Então, só que uma coisa que o brasileiro não tem. Esse pessoal que vem para cá deve, né, ter essa mentalidade de que aqui, eu costumo às vezes brincar com algum colega, né? Não tem o mimimi, né? Aqui é onde o filho chora, mas não vê, vamos dizer assim. Josafá, eu li essa semana na CNN Portugal, na coluna de opinião, do Bernardo Mota Veiga. Ele é físico, estrategista e criptocéptico. E ele escreveu uma reportagem na CNN onde fala muito bem sobre a questão de Portugal, dos imigrantes, da receptividade do português. Brasil versus Estados Unidos. Em Portugal, os brasileiros anteciparam-se aos americanos. Então fica uma dica para a leitura desse texto da CNN. Na hora que eu tiver a oportunidade de trazer o Bernardo aqui no podcast, vai ser um prazer, porque ele discorreu muito bem essa questão da receptividade dos portugueses com relação aos imigrantes. Porque no artigo dele aqui, ele falava que o português não olha a cor ou raça, ele não faz essa distinção. Ele tem muito do brasileiro, daquela questão de receptividade, de poder acolher, de poder ajudar. E ele foi na contramão do que a grande mídia muitas vezes traz com relação à discriminação do imigrante que vem para Portugal. Então, eu entendo diferente disso. Como você falou, tem as suas exceções, como no Brasil também tem, né? Mas a grande maioria do povo português é um povo acolhedor. É um povo que recebe bem, é um povo sempre disposto a ajudar, disposto a colaborar. E você, Jaqueline, quais foram as suas experiências? Da mesma forma, eu acho que de forma geral, sempre nos acolheram bem. É claro que existe alguma outra situação pontual. No início, eu acho que também associado à minha também maturidade, à minha pouca experiência de vida também, teve um pouco mais de dificuldade, mas eu acho que era no gerir a emoção que a gente vem, não é? Com uma cultura diferente.
às vezes ouvir as coisas muito diretamente, às vezes me causavam um desconforto. Eu vejo muito isso ainda com quem conversa que chegou e se sente às vezes desconfortável, porque no Brasil nós temos uma cultura muito, vamos dizer assim, não se pode dizer nada, qualquer coisinha já gera uma coisa, então as pessoas tentam ser extremamente dóceis. E eu acho que, de fato, isso não é sempre correto. Eu acho que a forma correta de agir é essa. Falar de acordo com o que gosta, o que não gosta e esclarecer as coisas naquele momento. E só que quando eu entendi isso, eu falo, gente, eu tô no lugar certo, é tudo que eu preciso para viver e eu gosto muito disso. E eu me dou muito bem com as pessoas e gosto desse contato com todos eles e pronto, é o meu lar. E como que foi a adaptação das crianças aqui? Como que foi a adaptação delas na escola? Como que foi essa transição, principalmente a menina nasceu aqui, né? Sim. A Giovana nasceu aqui, o Gabriel, né? O Gabriel veio com 2 pequeno. aninhos, né? Como que foi essa adaptação do Gabriel na escola, esse início? Hoje o Gabriel já está na faculdade, né? Como que foi a adaptação das crianças? Da Giovana foi muito tranquila, porque ela nasceu cá, fez toda a vida dela cá. Do Gabriel também, de forma geral, também foi, porque ele veio muito pequeno, então ele ia completar 3 anos. Também teve aquela convivência, e pronto, assim, hoje já está no 2º ano da faculdade, e eles vivem a vida dele aqui. Então, eu acho que se sente um pouco mais quando a criança talvez seja um pouco mais velha, existe um impacto, coisas às vezes dos jovens entre si, mas com os meus filhos foi bem tranquilo. Vocês se sentem pertencidos a Portugal hoje? Com certeza. Sim, 100%. Eu já vou falar da Josafá, só para finalizar aqui a sua parte, para eu passar para Jaqueline, o que você fez no passado na empresa que hoje você não faria mais? Falou hoje, se eu fosse hoje, iniciando a empresa aqui, eu não faria isso. Trouxe de experiência para a empresa do futuro. Quando você fala isso, fala aqui, em relação à Refritec. Hoje eu não faria isso. E alguma coisa que você vê assim, não, hoje eu faria diferente, fazia dessa forma? Assim, quando nós começamos, por eu ter aberto outras empresas e não ocorreu muito bem, eu acho que eu não dava muito ouvido a Jaqueline, eu acho. Não acredito, gente, vocês gravaram isso! Nossa, aí, eu vou ficar ouvindo isso frequentemente. Eu falei isso agora. essa semana em casa. É verdade, tem que ser dito, né? E quando eu constituí a Refritec, eu quis fazer diferente. Porque antes eu montava um negócio, não, vai dar certo, vamos fazer assim, assado, e levava as coisas assim, em cima do joelho, como diz o português, né? E quando nós montamos a empresa Refritec, eu falei, nós vamos criar agora uma empresa em que eu preciso ter base sólida e eu vou crescer para nunca mais cair. Tipo, cansado de apanhar e cair no chão, apanha e cai, até quando, né? Eu já não tô mais na idade para quebrar de novo. Lógico que pode acontecer, né, gente? Mas eu tenho na minha mente assim, que a gente pode perder tudo. Casa, carro, enfim, tudo. Mas o conhecimento você nunca vai perder. A partir do momento que você adquire conhecimento e você sabe fazer aquilo que você propôs a fazer, ninguém pode arrancar de você. As empresas podem fechar a porta para você, mas você trabalhando, você executando, ninguém consegue fechar isso. Se você mostrar um bom trabalho, executá-lo e ser verdadeiro, o dinheiro é consequência. Então, quando eu montei a empresa, eu falei, vou montar para crescer. E aí foi a hora que ela, nessa altura eu acho, porque foi o que eu ajudei ela, né? Incentivei ela a fazer a gestão, né? Entrar na faculdade, fazer gestão, né? Gestão de empresa. Eu falei, entre aspas, né? Investi para que ela crescesse nessa área, para nós não cair mais. Eu acredito que o que você falou é muito importante, foi um equilíbrio. Eu cresci como profissional de buscar aprender, buscar fazer com qualidade. Eu quero prestar um serviço para o cliente. Só que em contrapartida, a base burocrática, a base financeira, essas questões mais difíceis para mim, no meu caso,
Porque realmente, pra mim, se eu ver um monte de papel na minha frente, eu quero pegar aquele papel e jogar fora. Mas a Jaqueline, não, ela gosta do papel, ela gosta de mexer com essas coisas. Então foi aonde uma coisa balanceou com a outra. Eu fui na parte executiva e ela veio na parte financeira, na parte administrativa. E eu acho que aí nós conseguimos unir o útil ao agradável. Equilibrar. E aí, graças a Deus, hoje nós estamos... A pessoa certa no lugar certo. Exatamente. Né? Exatamente. Então hoje, para responder a sua pergunta, eu acho que eu fazia tudo igual. Fazer tudo igual, mas ouvindo mais a Jaqueline. Exceto essa parte. Né? Perfeito. Tá gravado, Jaqueline. Gostei. Jaqueline, fala pra mim da onde que veio a ideia de empreender, da onde veio a ideia de empreender ali na estética, na beleza, como que surgiu essa oportunidade na sua vida? Realmente foi uma oportunidade, não foi algo que eu vinha, pensando exatamente nisso, mas como uma boa gestora, a gente quando vê uma oportunidade e dentro de uma breve análise do mercado ali, surgiu uma ideia que foi, uma amiga, ela tinha um lugar, um ponto, e ela falou, Jaque, por que vamos abrir aqui alguma coisa e tal? E eu pensei, por que não, né? E assim, numa análise rápida, olhando para aquele lugar, você fala assim, aqui não tem ninguém que oferece isso. E não é só, né? No caso, a Lumina Cosméticos surgiu. O nome até é interessante, que Lumina se traduz uma ideia iluminada. Então, para mim, foi uma ideia iluminada, porque assim, eu sempre gostei de tratar dos meus cabelos, entender exatamente o que eu estava fazendo e oferecer ao outro. Eu acho que assim, você quando faz algo que você gosta de fazer, você vai ter prazer em oferecer ao outro também essa qualidade, e a pessoa vai ter uma resposta daquilo que busca, porque eu penso assim, quando uma pessoa entra dentro da Lumina, ela entra ali por algum motivo, o desejo de ter um cabelo mais bonito, uma necessidade, por exemplo, que ela tá com uma queda de cabelo, por exemplo, e para mim é um prazer entender e conseguir contribuir para servir. Eu acredito muito nisso, que nós nascemos para servir. O Dr. Walter servindo os seus clientes, né, dando todo o apoio jurídico, enfim, daquilo que oferece. Josafá contribui servindo, climatizando os lares com estética, oferecendo essa parte. E eu encontrei também na Lumina uma hipótese de também contribuir, não é? Através, inicialmente, agora, de produtos que vêm do Brasil, não é? Trazer também os produtos do Brasil, produtos de cabelo do Brasil, oferecer não só para a comunidade brasileira que a gente encontra aqui, mas também para a comunidade portuguesa que também é apaixonada pelos produtos e pela qualidade, pela tecnologia também que a gente encontra nos cosméticos brasileiros. Maravilha. E diante dessa jornada sua de empreendedorismo na área da estética, quais foram os principais desafios que você encontrou como mulher empreendedora? Alguns mais minimizados, eu acho que pela já experiência, né, junto com a Refritec, por exemplo, a parte de construção da empresa, já foi mais tranquilo, porque a gente já tinha passado um processo lá, claro que a gente tem que adaptar. O desafio, para mim, como empreendedora, hoje, é conseguir trazer um equilíbrio para tudo. Para continuar sendo a empreendedora que está a pensar em tudo ali, qual vai ser o próximo passo, mas não esquecer que eu sou mãe, né, que eu sou esposa, que eu sou Jaqueline também, que eu preciso de um tempo para mim. Eu acho que para mim, nesse momento, o mais difícil é realmente ter um equilíbrio entre todas as áreas da minha vida. Jaqueline, eu entendo que para a mulher é mais desafiador empreender, né? Eu vejo isso em casa também, e vi agora no seu depoimento sobre isso, que não é só um negócio em si. E como a gente acabou de falar, a empresa é um organismo vivo, onde você estrutura um operacional, onde você estrutura toda uma organização interna documental, onde você estrutura todo um financeiro. E eu não falei o primeiro, que é o marketing, Sim. é o comercial. Então, todos esses processos aqui demandam tempo, demanda conhecimento, demanda pessoas, demanda estratégia, demanda processos. Então, é um organismo vivo, né? Diante disso tudo, como que você faz
para atrair os clientes para dentro da sua empresa? Como que você faz? Porque é desafiador, né? A empresa não vive sem cliente. Tem toda uma estrutura administrativa organizacional ali, mas você também precisa trazer esse cliente para dentro da empresa. Como que você faz isso? Como tem sido esse desafio para você como empreendedora? Pronto, a Lumina, ela é, vamos dizer assim, um bebê ainda, né? A gente abriu a Lumina, que as portas estão abertas, né? Então, vamos indo para 4 meses. Mas eu tenho noção de quais são os desafios que eu ainda vou enfrentar, incluindo esse do marketing, principalmente hoje em dia, que é tudo digital, o mercado digital não basta apenas estar com a porta aberta, tem que estar ali divulgando através das redes sociais, site de venda, mostrar para o seu cliente que você sabe o que você fala, ou seja, você tem que produzir no cliente confiança. É um funil onde o cliente vai acreditar em você, né, de uma forma real, que você sabe o que está a vender e ele vai confiar. A partir daquele momento, o cliente ele se autofideliza a você. Nós ainda estamos aqui num processo de passo a passo, né, em várias áreas, incluindo essa do marketing, e eu acho que isso é essencial, você se cercar em qualquer coisa que você for fazer na vida. Quem está chegando agora, quem tem desejo de empreender, se cercar de pessoas que tenham esses conhecimentos, pessoas que possam te oferecer. Porque, assim, não adianta você querer segurar tudo. Você tem que aprender a delegar. E eu tive que aprender isso nos últimos anos da minha vida, porque eu queria ter o controle de tudo. E isso é mais desgastante ainda, principalmente quando se trata de uma mulher empreendedora. Então, você tem que delegar muito. É importante você ter um suporte também, né? No caso da família, né? Que aqui em casa eu falo que a Lumina é de todo mundo, porque todo mundo vai ajudar de alguma forma a contribuir para que ela cresça e permaneça viva e daqui para frente. Eu costumo falar, até o Josafá falou bem isso, do conhecimento, né, Josafá? Quem detém o conhecimento, em qualquer lugar do mundo, esse conhecimento vai estar ali e ele vai prosperar, né? E eu acredito muito que o lugar onde você está é o melhor lugar para se viver. É o melhor lugar onde você está, porque você está ali, né? Então você faz aquele ambiente ficar bom, ou você faz aquele ambiente ficar ruim. E o conhecimento, eu entendo que é o principal fator para poder empreender hoje, né? Sim. Você vê que você tem conhecimentos multidisciplinares de gestão, de marketing, de pessoa, emocional. Sim. Né? Então são financeiro, sim, tecnológico, né? Então são vários tipos de ações dentro da empresa que muitas vezes não dá para você estar sozinho. Por isso que eu até comento com meus clientes que quando vierem migrar para Portugal, venha com planejamento, venha com organização, né? Contrate alguém para te ajudar nesse processo inicial de visto, documentação, porque vindo do Brasil para cá documentado é outra vida. Sim. Né? Vocês puderam comprovar isso aqui, a questão da busca pelo contrato, as pessoas não conseguem NIS, não conseguem agendamento na AIMA. Então, se o processo inicia certo lá no Brasil, já facilita muito a chegada aqui, em todos os sentidos, né? Não que não dê para regularizar em Portugal, dá, mas um processo um pouco mais moroso. Então, se a gente consegue eliminar essas dificuldades iniciais, o por que não fazer? Sim. Por que não vir com planejamento, né? Com certeza. E com relação à empresa, eu vejo que o conhecimento, uma consultoria técnica, né? Por exemplo, na questão da constituição da empresa, que tipo de empresa constituir, qual é a empresa que tributa menos, né? Como que eu vou lidar com essa contabilidade, como que eu vou lidar com esse empregado, como que vai ser essa contratação. Então são muitas coisas que o empreendedor tem que lidar sozinho, que se ele terceirizando algumas coisas, ele consegue muito bem desenvolver o seu negócio, né? Diante disso tudo que a gente falou aqui, o Josafá falou como impacta a empresa dele na vida das pessoas, você também delimitou muito bem isso. Quais conquistas mais marcaram vocês dois até agora? Vocês chegaram aqui, o Josafá falou que chegou pagando aluguel,
alguma coisa nesse sentido, né? Já faz Sim. 200 e poucos euros, era barato na época, né? É. Hoje é um absurdo. Era uma facilidade. A gente falou das dificuldades quando chegou aqui, isso era uma facilidade. Encontrávamos a casas, arrendamento era bem mais simples do que hoje. Mais simples, claro. Qual foi a principal conquista de vocês aqui em Portugal? Foram tantas. Ixi, foram tantas, mas eu acho que foi o nosso apartamento. Sim, a constituição da empresa, trazer essa solidez, né? A gente sabe que tá trabalhando para a gente mesmo e é um desafio, mas é um desafio gostoso, né? Com esse conhecimento, é claro, é sempre importante, mas a compra da casa, do apartamento, ver os filhos bem, o Gabriel já na faculdade, a Giovana também daqui a um bocadinho tá lá também, são conquistas. É verdade, eu acredito que não tenha mais conquista, maior conquista, né, melhor dizendo. Eu acho que as conquistas diárias são tudo bem-vindas, né? Todos os dias, porque no meu trabalho, por exemplo, cada trabalho que eu faço é uma conquista. Ontem mesmo tive uma grande conquista, consegui fazer uma instalação ontem, muito difícil de fazer, para mim foi uma conquista, mas hoje, no mundo que vivemos hoje aqui, na realidade que a gente vive hoje de Portugal, eu acho que a moradia para nós é essencial, também, né, é essencial, e realmente a constituição da empresa hoje é fundamental, é o que nos dá vida, né? E não que, eu volto a dizer no outro dia, conforme disse agora há pouco, se amanhã depois acontecer alguma coisa, a gente fechar a empresa, mas o que eu sei, o que eu aprendi, a experiência que eu tenho, eu acho que eu consigo arranjar um outro emprego em outro lugar. Então, eu acho que as pessoas que vêm para cá hoje têm que vir com essa mentalidade de que a profissão, aquela frase que eu disse, né? A necessidade faz sim o homem. E se fosse para vocês deixarem uma mensagem para quem está resolvendo emigrar para Portugal, ou para quem está aqui hoje, assim, qual que era a mensagem que vocês deixariam? Eu acho que, pronto, quem tem vontade de migrar e empreender, por exemplo, eu falava se cercar de algum conhecimento, entender a cultura do país também, não é? Porque é diferente. Forma com que você vai lidar com os clientes também é diferente. Cercar-se das pessoas corretas, ter aí essa ajuda, seja na hora de vir para aqui, de forma mais, vamos dizer assim, pular alguns saltos que nós vivemos, realmente não foi fácil. E sempre fazer tudo assim, com humildade e persistência. Humildade para quê? Porque se você erra hoje, você ser humilde o suficiente para olhar para ela e falar, eu errei, amanhã eu vou fazer melhor. Porque tem gente que tá sempre, são pessoas arrogantes, eu vou fazer assim, vai ter que dar certo. E as coisas não são assim, né? A gente tem que adaptar e olhar para trás e persistir. Persistir, não desanimar no primeiro, no segundo, nem no terceiro, nem no quinto ano, nem no sexto. E porque assim, isso que vai construir, eu acho que o futuro das pessoas. Concordo. Acho que é persistência. 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 E eu já deixo outra situação também. A questão da organização, do planejamento, Exatamente. né? Porque sem organização e sem planejamento, eu acho que não consiga alcançar, mas o caminho fica um pouco mais difícil, né? Hoje, desculpa te interromper, hoje, conforme a Jaqueline disse na fala dela, é que hoje tem YouTube, tem o doutor tá aqui se colocando à disposição para ajudar essas pessoas que vêm para cá e para dar oportunidade. É muito mais fácil, é muito mais prático para quem vem. Na nossa altura, que viemos para cá, viemos com a cara e a coragem. Não tinha ninguém que ajudava, tipo, judicialmente, ou que dava esse apoio que você tá dando, tá disponibilizando pro pessoal, de ajudar quem quer vir para cá, ajudar quem quer se legalizar aqui. Eu acho que se fosse a gente agora, esse trabalho, com certeza, a se gente fosse ia optar por essa. Se eu tivesse essa... eu sei que lá em Portugal tem um doutor fulano que ele ajuda, que... Olha o doutor, na hora mandava uma mensagem. Hoje o WhatsApp, na época não tinha WhatsApp. Então hoje com o WhatsApp, com a rede social, com tudo que tem, basta mandar uma mensagem, o doutor responde, ajuda e dá conselho, faz assim, faz assado. Dá esse suporte, eu acho que para quem vem é muito mais fácil. É muito. Dá para pausar aí um pouquinho? Preciso ir no banheiro. Já deu 2 horas. Josafá e Jaqueline, uma das coisas que eu percebi também, eu não sei se eu falei para vocês, sou analista de perfil comportamental
E durante a pandemia, eu estudei muito inteligência emocional. Então, inclusive foi a Geisa, minha esposa, que me trouxe esse conhecimento até mim. Ela me deu um curso e eu fui estudar, fui entender inteligência emocional. E foi muito útil, é muito útil hoje na minha profissão, é muito útil hoje na empresa. Por que eu falo que o escritório é uma empresa hoje? Porque hoje não sou só eu mais que trabalho no escritório. Hoje nós temos toda uma estrutura de marketing, um comercial, uma controladoria jurídica que controla os prazos, os procedimentos, um fluxo de processo. Eu tenho um setor operacional que produzem as peças para nós. Aí toda revisão, lógico, ainda vem para mim. A gente tem um departamento financeiro, a gente tem um departamento tecnológico, tudo para dar esse suporte para o nosso cliente e atender da melhor maneira possível. Uma das coisas que eu observei o Josafá falando, e eu entendo que não existe fórmula mágica, mas o caminho é esse, é de que se o serviço for bem feito, a consequência é o retorno financeiro lá na frente. Isso é fato. E eu observei na fala de vocês dois, e eu vou trazer isso para mim também, com relação ao amor à profissão. A minha profissão como advogado me permite ganhar dinheiro com o meu intelectual, né, com o que eu faço, e ao mesmo tempo ajudar aquelas pessoas que necessitam de fato ser ajudadas. E quando eu consigo fazer isso, há uma satisfação que o dinheiro não paga. Então eu tenho dupla satisfação de poder ganhar com o meu intelecto e de eu poder ajudar as pessoas com isso. Então essa dupla satisfação aqui é o que me faz trabalhar sem ser empregado, sem ter hora para acabar, e isso que me motiva. Então, nesse caminho aqui da inteligência emocional, eu quero deixar duas coisas que são importantes. A questão da crença, mudança de mentalidade, e a questão do contágio social, que eu acho que é muito importante. Da gente se rodear de pessoas que pensam como a gente, que falam como a gente, que queiram crescer como a gente. Como eu falei para vocês, o podcast surgiu dessa ideia. É um contexto que Portugal vive de notícias negativas. Até eu, conversando com a colega, ela falou, Walter, mas o que vende é notícia ruim. Eu não quero mandar notícia ruim para o meu público, para o meu cliente. Eu quero motivar, eu quero mostrar que além das dificuldades, há possibilidades de sobreviver. E uma coisa que eu achei interessante na fala inicial do Josafá é que a veia empreendedorista está no brasileiro. O brasileiro tem isso. E eu vou além, viu, Josafá? Eu fiz várias amizades com membros do CPLP, pessoal de Cabo Verde, esse pessoal de língua portuguesa, esse pessoal também arraigado no sentido de empreender, né? Então, eu vejo que mudança de mentalidade, né? Tem muita crença que limita a pessoa a empreender, né? Por exemplo, se o Josafá, você fosse a ter as dificuldades do empreendedorismo, não, quebrei, isso não é para mim, não sei o quê, vocês tinham ficado no meio do caminho. Mas houve uma mudança de mentalidade, uma mudança de crença, e eu entendo que isso tem que haver na pessoa. E outra situação, essa questão do meio, do contágio social. Mas eu não devo estar mais com as pessoas. Não, sim, mas se contagiar no meio das pessoas que estão falando a sua língua. Você tá trabalhando no meio tá constituindo uma empresa, você é empresário? Se cerque de empresários. Sim. Qual que é a ideia que vai ter ali? É como que eu resolvo um problema com o meu colaborador. É como que eu resolvo um problema contábil. A linguagem te eleva. Você é fruto das 5 pessoas que estão à sua volta. Então, já fica uma dica aí. Quais são as 5 pessoas que estão à sua volta? Que tipo de mensagem essas pessoas passam para você? Que energia essas pessoas passam para você? Qual é a sua mentalidade hoje? Então, eu já deixo isso aí, essa dica para os nossos ouvintes, no sentido dessa mudança, né? De mentalidade. A dica que eu deixo para os nossos ouvintes é essa. E eu gostaria de falar com o Josafá e com a Jaqueline se tem mais algo que vocês gostariam de acrescentar. Eu acho que é isso, né? Que a gente nós tivemos essa oportunidade aqui de passar um pouquinho, né? É só abrir uma cortininha de tudo a nossa história em
rápido as palavras aqui, nessa oportunidade que nós tivemos aqui com o doutor. Teríamos muito para conversar, mas acredito que a gente vai ter outras oportunidades, né, para estar junto e de comentar mais sobre a experiência que passamos e para que nós chegássemos até onde nós estamos, né? Mais uma vez, vivamente eu recomendo, né, que quem tem desejo de vir da forma legal, buscar as informações necessárias com quem perceba do assunto e quem pode realmente ajudar. Como diz uma palavra que o português diz muito, né, que aldrabões tem muito. Mas hoje, como o doutor disse alguma coisa muito interessante, muito, muito boa, é que nós devemos estar rodeados de pessoas que têm o mesmo pensamento ou rodeado de pessoas que são melhores do que nós, né? Para que nós vamos adquirindo ao longo da vida a nossa experiência, também ficando cada dia mais fortalecidos, tanto na base da crença, da fé, da espiritualidade e também do empreendedorismo, né? Eu acho que é de suma importância para todos. E a última coisa que eu quero deixar também, inclusive uma cliente perguntou para mim semana passada, né? Doutor, e o que mais que te fez ter essa força para vir para cá? A pergunta inicial que eu fiz para vocês, né? Deus. Promessas de Deus na minha vida. Porque antes de eu vir pedir a consulta dele, né? Se ele era nesse projeto. Então, uma coisa que eu e minha família sempre faz, antes de dar um passo, eu primeiro peço a Deus, se é da vontade dele, ele está comigo, e peço sinais para que ele mostre se é o caminho que eu devo tomar. E diante desses sinais, dessas confirmações de Deus, foi que a gente veio. Porque, diferentemente, sim, eu tive em 2019 aqui em Portugal, falei para minha esposa, nossa, a gente podia viver a aposentadoria lá, né? E nós resolvemos antecipar. E essa antecipação se deu numa situação onde a gente estava com uma vida muito boa no Brasil, consolidado, escritório, esposa servidora pública federal, a gente já abriu um empreendimento para ela. Então nós mudamos todo um contexto, fomos até chamados de loucos. Como que vocês vão largar uma vida estruturada para se aventurar em Portugal? E eu falei, eu ando pela fé. E a fé que me trouxe até hoje aqui, para estar junto de vocês, falando, Deus quiser, para esses milhares de pessoas que estão nos vendo e nos assistindo e nos ouvindo, passando uma mensagem positiva de que, apesar das dificuldades, Portugal oferece possibilidades para as pessoas viverem bem e empreenderem aqui em Portugal. Então, no meu caso, o que me moveu a vir a Portugal foi a fé, e essa fé que me deu toda essa base, toda essa estrutura para poder estar aqui até hoje, alcançando meus objetivos, alcançando meus sonhos junto da minha família, dos meus filhos, e podendo hoje aqui concretizar mais uma etapa do nosso sonho. Era poder falar isso que a gente sentia, que vocês sentiam, para mais pessoas. Eu entendo que chega de coisas negativas, de notícias ruins. Eu acho que a gente tem que ter um vetor que parte para um lado diferente, mostrando que com Deus na frente, com vontade de trabalhar, organização e planejamento, você consegue se dar bem aqui em Portugal. Ou em qualquer lugar da Europa, né? Em qualquer lugar, né? Você tendo esses princípios que você acabou de dizer, eu acho que dá certo em qualquer lugar que a pessoa tiver. Jaqueline e Josafá, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. A história de vocês é enriquecedora e não podia ser diferente para o nosso primeiro episódio. Para nós foi uma honra recebê-los aqui. Nós teremos mais bate-papo aqui, se Deus quiser, né? E se você gostou, siga-nos nas redes sociais, compartilhe com quem vocês entendam que mereça viver bem em Portugal. E não se esqueça, o seu futuro pode estar além das fronteiras. E até o próximo episódio.